Todos os fenômenos ocorrendo no mundo atômico, subatômico, ou seja, no mundo microscópico, todos os fenômenos ocorrendo nesse nível são fenômenos quânticos. Nós vamos apresentar alguns desses fenômenos apenas para chamar a atenção para aspectos que são muito diferentes no contexto quântico em relação ao contexto clássico. Vamos apresentar um conjunto de fenômenos microscópicos e quânticos, ou seja, sem um correspondente clássico. O primeiro exemplo é esse envolvendo o conceito de orbitais. Ora, veja que essa palavra é um pouco parecido com a palavra órbita. Ora, na mecânica clássica, nós introduzimos o conceito de trajetória, que é uma curva, e em algum instante de tempo, a partícula estará ocupando um ponto ao longo, porque estamos falando de pontos materiais ou partículas, né? Ela estará ocupando um ponto ao longo dessa curva, de forma que esse é o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupados pela partícula quando ela se move. É a trajetória. Ou seja, ela será encontrada em algum ponto ao longo de uma curva. Ora, no contexto quântico, esse conceito aqui não existe. Não faz sentido. Por quê? Ora, nós temos que levar em conta o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, se uma partícula tem um momento bem definido, por exemplo, no caso do movimento de uma partícula numa caixa, é o que vamos considerar em seguida. Neste caso aqui, a partícula se move para a direita, atinge uma das paredes da caixa e volta sobre si mesma. Esse movimento é um movimento praticamente unidimensional. Então, nós diríamos que classicamente a trajetória dessa partícula é, a rigor, um segmento de reta. É um segmento de reta. A partícula será encontrada em algum ponto ao longo desse segmento de reta e essa reta é, então, a trajetória da partícula. Ora, no contexto quântico, como dissemos antes, né, se essa partícula tem um momento bem definido, nós não podemos dizer que a sua posição é bem definida. Isso não faz sentido. De forma que, no contexto quântico, nós falamos, na verdade, não em órbitas, mas em orbitais. O que são os orbitais? São regiões do espaço nas quais nós temos uma maior probabilidade de encontrar a partícula, já que, no contexto quântico, se o momento dela é bem definido, a sua posição é completamente indeterminada. O fato é que, no caso do átomo de hidrogênio, por exemplo, no seu estado fundamental, se o próton está na origem do meu referencial, ou seja, de um referencial, qualquer que seja ele, o fato é que, no caso do estado
fundamental, a partícula será encontrada com maior probabilidade em pontos localizados numa região esférica em torno da origem, em torno do núcleo, no caso, o próton. Vamos ilustrar esse conceito a partir de um exemplo mais simples do que esse. Sim, vamos analisar o caso do movimento de uma partícula numa caixa. Ora, nesse caso, o momento da partícula assume valores discretos, né, caracterizados por um número quântico n. Ora, eu quero lembrar que para um determinado valor de n, o que é equivalente para um determinado valor do momento, o módulo da função de onda, psi de x e t, e eu agora aqui estou considerando um estado estacionário, né? O módulo de psi de xt ao quadrado é igual a 2 dividido por, vamos chamar de A, essa distância aqui. A é, portanto, no caso de uma caixa tridimensional, ele é igual à dimensão ou ao comprimento de um dos lados da caixa, de forma que é igual a 2 dividido por A vezes seno ao quadrado de n vezes x, veja que não depende do tempo, vezes 2 vezes π, dividido por A. Na realidade, esse n agora pode assumir, né, um valor que é um número inteiro, né? Ele, em princípio, pode ser também negativo, né? Mas o fato é que esta é a expressão para o módulo de psi de xt ao quadrado. É claro que nós estamos vendo, a partir desta expressão, que a função de onda, na realidade, a função de onda psi de x e t é igual a raiz quadrada de 2 dividido por A, esse aqui é um fator de normalização, né, vezes seno de n vezes x vezes 2π dividido por A, vezes e elevado a menos I vezes E vezes T dividido por H cortado. Essa é a expressão para função de onda. Veja-se que para x igual a 0, de acordo com esta expressão, eu tenho que psi de 0 e t, para qualquer t é igual a 0, assim como para x igual a A. Portanto, psi de A e t é igual a 0 e psi de 0 e t também é igual a 0. É bom lembrar que a probabilidade, né, de encontrar a partícula quando eu considero um intervalo de comprimento ΔL, é um intervalo qualquer de comprimento ΔL, a probabilidade de encontrar a partícula
naquele intervalo, porque eu estou falando agora aqui de movimento unidimensional, né, é igual a módulo de psi de x e t ao quadrado vezes ΔL, onde x aqui se refere, vamos considerar esta coordenada x, x é a coordenada a partir da origem. Então, essa aqui é a coordenada x, né? Ora, a questão, portanto, é a de determinar para que valores de x essa probabilidade é máxima, né? Ou para que valores de x essa probabilidade se anula, por exemplo. Isso é possível, mas isso é possível no contexto quântico, não no contexto clássico. No contexto clássico, você, a rigor, poderia pensar, né, de encontrar a partícula em qualquer intervalo como tendo praticamente a mesma probabilidade. Esse não é o caso quântico, né? Então, para a gente entender o que está acontecendo, nós devemos considerar alguns modos, né? Então, vamos começar pelo modo, a rigor mesmo, eu aqui posso admitir N também semi-inteiros, mas eu estou considerando N como sendo positivo, né? O fato é que é positivo e inteiro, né? O fato é que, se eu considerar a probabilidade, né, de encontrar a partícula num segmento de comprimento ΔL, segmento este, localizado num ponto cuja coordenada é x, né, então nós vamos encontrar que esta probabilidade, claro, ela depende desse intervalo, né, e depende do modo, depende do valor do momento, né, do modo, digamos, n. Né. Ora, vamos considerar primeiramente o caso em que n é igual a 1, vamos chamar isso aqui de P1 de x, né, é igual a ΔL vezes P1 de x, mais P1 de x é igual a 2 vezes, e aqui eu vou dividir por A, né, vezes seno ao quadrado de x, vezes 2 vezes π vezes A, né? Ora, o gráfico desta função, né, assim como para os demais modos, eu posso mostrar em seguida, né? Ora, no caso desse modo que eu estou chamando de 1, essa função de onda, claro, ela se anula em x igual a 0 e se anula em x igual a A. Mas essa função de onda não tem nenhum outro zero além deste e desse, no caso em que n é igual a 1. Portanto, o comportamento desta função P1 de x pode ser exemplificada por meio desse gráfico aqui. Ou seja, o que nós estamos percebendo é que no meio da caixa nós temos, para esse modo, uma probabilidade muito alta de encontrar a partícula
para valores de x, onde x é igual a A sobre 2. A sobre 2. Veja, essa é uma situação realmente curiosa, porque eu tenho aqui um gráfico, né, basicamente um gráfico, da probabilidade, né, em função, claro, de x, né, no caso P1 de x, né, e veja-se que agora, no caso quântico, eu tenho uma probabilidade muito alta, no caso desse modo, de encontrar a partícula basicamente nessa região aqui, no meio da caixa, bem no meio. Probabilidade zero de encontrar aqui, mas isso a gente já impôs, probabilidade zero aqui, e a máxima probabilidade em regiões próximo, portanto, igual a A sobre 2. A partícula, portanto, vai ser encontrada preferencialmente nessa região aqui, né? É claro que eu estou falando de uma região unidimensional, mas de qualquer maneira não importa, né? No caso do modo 2, eu tenho aqui P2 de x, né? É dado por 2 vezes ΔL sobre A vezes seno ao quadrado, e agora vou tomar o valor n igual a 2, então é 4π vezes x, né, dividido por A. O fato é que o gráfico de P2 é tal que ele é bem descrito por essa função aqui. Ou seja, agora, se eu tenho este valor aqui, A sobre 4, este valor aqui, A sobre 2, este valor aqui é igual a 3 quartos de A, e finalmente esse valor aqui é igual a A. Veja-se que nesse modo agora, nós temos uma probabilidade relativamente alta de encontrarmos a partícula em regiões próximas de x igual a A sobre 4, e com igual probabilidade em regiões tais que x é igual a 3 quartos de A. É claro que poderíamos prosseguir analisando os demais modos. Este aqui, então, é o P2, né? O modo 2, né? O modo 3, ele é bem descrito por uma função desse tipo aqui, e consequentemente, no caso do modo 3, nós temos a partícula com grandes chances de serem encontradas nessa região aqui, bem como nessa região aqui, e também nessa outra região aqui. E assim por diante. O fato é que, curiosamente, no caso quântico, nós temos, por exemplo, nesta situação, um caso em que a probabilidade de encontrar a partícula bem no meio da caixa é igual a zero. É igual a zero. E temos aqui uma região, portanto, de pequena probabilidade de encontrarmos a partícula. Veja que isso aqui é diferente desse caso. Nesse caso aqui, a partícula tem altíssima probabilidade de ser encontrada em regiões próximas de x igual a A sobre 2. Aqui, a chance de encontrar a partícula em x igual a A sobre 2 é muito pequena. Então, nós estamos vendo que
De fato, analisando um caso relativamente simples, né, que nós vamos encontrar, né, a partícula com alta probabilidade em certas regiões e com baixa probabilidade em outras regiões. Essas regiões de alta probabilidade nós chamamos de orbitais, né? Demos aqui um exemplo relativamente simples e depois vamos analisar o caso de orbitais do átomo de hidrogênio. Agora nós estamos falando de regiões do espaço mesmo, né? Regiões no espaço tridimensional. Mas esse exemplo aqui, ele é bom para a gente começar a entender esse conceito, né? O conceito de orbital.